Assim você fala, cara, é a pessoa que eu quero Que lindo estar isso. pro Tá, resto mas da aí minha deixa eu vida. te fazer uma pergunta. Tá, mas aí a pessoa só... Quando ela tá apaixonada, realmente ela mostra o lado bom, certo? Sempre. Aí depois, sei lá, depois de um relacionamento de uns 2, 3, 4, 5 anos, de repente um começa a brigar com o outro demais, xingar e já vira uma coisa assim que você... Aí, como descobrir se é tóxico ou se é amor? Porque imagina você, de repente, eu já vi vários casais assim, você tá num shopping, o casal discutindo, e você fala, caramba, por quase nada, e sabe, tipo, às vezes um ofende o outro, tá, e eles vivem 10, 15, 20 anos porque é amor. Como poder, sabe, enxergar isso? Eu falo, realmente é amor? Ou às vezes talvez é um lado meio tóxico aí no relacionamento entre o amor e a paixão, né? Essa diferença, isso sim é o mais difícil de saber, né? Show de bola. Pode falar, amor. Manda bala. Então, na verdade, eu penso assim, é que quando o relacionamento, as pessoas têm que parar de pensar que é aquele Alice nos Países das Maravilhas. E o casamento, assim como qualquer, desde do conhecimento, namoro, ficante, casados, enfim, vai ter momentos bons e ruins. E a gente vive muito aquela síndrome que as pessoas elas só querem um lado bom por causa do fator de estar hoje tudo muito líquido. Então, um casamento, ele só se sustenta se tiver as coisas negativas junto dele e a pessoa extrair o seu melhor em cima disso. O que eu costumo dizer de relacionamentos de longa data que estão passando por esse viés? Muitas vezes eles se perderam ao longo do caminho. Então, existe aquela... Como que funciona isso? Então, no começo, muito apaixonados, casaram, né, tiveram filhos, mas se eles não souberem lidar com as ordens corretas, digamos, e daí a gente entra em escala sistêmica, né? Constelação sistêmica explica muito sobre isso, né? Que o que é? O homem, quando casa, ele vai olhar para a esposa e a esposa olha para os filhos. Então, se inverte essa ordem que coloca-se uma criança no meio do casal, pronto, já virou combustível para eles se desentenderem. E é o que acontece. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês forem andar no shopping, repare os casais. Se a criança tá sempre no meio, ali aquele casal tá em desequilíbrio. Por quê? Porque é a mãe que segura a criança e não o homem. O homem pode segurar do outro lado, mas é a mãe. Porque a mãe olha para o filho e o marido olha para a esposa. Então, é isso aqui que eu já vejo que as pessoas desalinham os relacionamentos. E por isso que daí entra no viés de brigas, discussões. E daí perde aquela, eu não te amo mais, eu te odeio, enfim. E daí vira uma série de coisas. Então, o que eu vejo? Não esquecer de onde você veio. Dessa origem, o porquê que faz, né? A gente tem um hábito como casal, né, amor? De sempre lembrar o que nos motivou a estar junto. A gente não é um casal perfeito. Eu sou bem temperamental. Então, ele já extraiu as minhas piores versões. E eu costumo dizer, desde o início você vai reconhecer a minha pior face. Se você for guerreiro, você fica. Então, né? Por quê? Porque se a gente quer mostrar só o lado positivo, não vai rolar. E é o que acontece. A mulher, e outro viés também que eu costumo dizer. Você casou ou você tá muito em busca de um relacionamento. Você quer tá desesperada. E daí você atrai esses relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque você vai na angústia, no desespero de querer aquele homem, mas você não conhece ainda a pior versão dele. E às vezes ele é um narcisista. Às vezes ele não vale nada. E às vezes ele vai te trair um monte. Então, por isso que eu costumo dizer, e você? Como que você tá com a tua história? Porque o homem que a gente escolhe tá relacionado como foi a nossa relação com o nosso pai. Então, é mais profundo ainda. Então, o homem também. O homem, como ele lida com a mãe dele, é o tipo de relacionamento que ele vai ter com uma mulher. Então, quando a gente começa a entender o que está por trás desse pano de fundo, a gente começa a ver se aquele relacionamento tende a fluir ou não. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Que quando você se conhece, você busca trabalhar o seu eu, trabalhar aquelas dores emocionais lá da infância, entendendo um pouquinho como foi sua relação com o pai e a mãe, solucionou aquilo, você está pronto para um relacionamento. Por isso que eu acho que você, quando no início eu citei, né? Eu fui fazer constelação. Por quê? Porque tinha algumas coisas de pano de fundo que eu queria melhorar. Então, quando a gente busca olhar para tudo isso e fala, não, pronto, eu decido, eu honro meu pai e minha mãe, mas agora eu quero seguir o meu destino. Então, você começa a atrair um relacionamento e dá aquele looping. E o universo é sábio, entende esse tipo de forma, e daí você consegue atrair aquele relacionamento de sucesso. Caso contrário, você vai sair de um e pode ver, né? A pessoa às vezes atrai a mesma pessoa. Eu não sei se vocês percebem, às vezes a pessoa lá atrás era mesmo parecida com a atual. E assim vai indo.
E daí quando E você aí vê... falam, né? Ah, eu tenho o dedo podre. Sempre a mesma pessoa. O ciclo, né, acaba se repetindo. Exatamente. E não tem a ver com a pessoa, tem a ver com ela mesma. Exato. Não é culpa do homem, não é culpa da mulher. É culpa daquela pessoa que ainda não se resolveu. Então é muito bacana esse olhar, né? A gente conversa muito sobre isso. Tudo que você não resolve volta, né? Então, se você sai de um relacionamento mal resolvido, se você não aprendeu a se curar de um relacionamento anterior, aquilo vai voltar através de uma outra pessoa, em outras circunstâncias, mas com os mesmos comportamentos, né? E aí ele perguntou, tá, qual que é a diferença de um relacionamento tóxico e um normal em relação a brigas, a discussões e a questão da frequência? É claro, um relacionamento saudável, ele vai também ter brigas, desentendimentos, mas a gente busca que essas situações, elas sejam a minoria ou a exceção do relacionamento. Podem acontecer. Agora, quando você inverte essa chave e, de repente, brigas, desentendimentos, tretas, são o combustível, tem muito relacionamento assim, né? Só funciona se a pessoa tá ali brigando, quebrando pau, tendo barraco. Aí é óbvio que tá numa coisa totalmente disfuncional, totalmente Sim. tóxica. E isso leva muito à traição, né? A direcionar a traição, né? Tem como... Vou te fazer uma pergunta assim, pra Lá brincar vem. com vocês na mesa, assim, né? Quem trai mais, o homem ou a mulher? E aí? E aí? Tem indicadores em relação a isso?